Olá artistas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos bater um papo muito interessante. Todos nós atores sonhamos em fazer personagens diferenciados. Aqueles personagens que são vistos pelo público e que o público ou ama ou odeia. É muito importante entender que nós atores somos geradores de emoções, para que o público se identifique ou para que ele não goste dos nossos personagens, para que ele ame os nossos personagens, porque são essas emoções que vão fazer a audiência ficar interessante para nós. E é sobre isso o tema de hoje: como fazer personagens com personalidade. O primeiro item que nós vamos analisar são as etapas pelas quais os personagens passam. Quando você recebe um personagem, geralmente você recebe uma sinopse sobre ele, quem ele é, um pouquinho a respeito dessa pessoa. E muito do texto, o roteiro que você recebe, também estará ali uma série de informações a respeito dessa pessoa. E é através desse texto que você vai conseguir fazer com que esse personagem ganhe uma vida e, obviamente, uma personalidade. O primeiro tópico a ser analisado é o perfil físico. Então, todo personagem ele tem um perfil físico. E o perfil físico, na verdade, somos nós. Ou seja, o nosso corpo, a nossa voz, o nosso cabelo, a nossa aparência, ela é usada para construir esse personagem. É óbvio que alguns personagens são muito característicos, então é necessário uma maquiagem especial, é necessário às vezes engordar, emagrecer para que você faça aquele personagem. Vários atores já passaram por isso. Então é muito importante a gente perceber isso. Um exemplo, Daniel Oliveira, ele foi um ator que interpretou Cazuza há alguns anos. E na época que ele fez o filme Cazuza, ele precisou emagrecer muito para que ele pudesse passar verdade no seu personagem. Então o perfil físico parte do nosso corpo, da nossa aparência, de quem nós somos. Uma outra coisa muito importante, o segundo tópico, é justamente o perfil social. Ou seja, meu personagem é de classe média? Ele é pobre? Ele é rico? Ou seja, quais são as características do perfil social do meu personagem? Ele estudou em escola pública, ele estudou em escola particular, ele tem inglês fluente, ele sabe falar várias línguas? Tudo isso faz parte do perfil social de um personagem. E nós, atores, precisamos dar conta desses requisitos para que esse personagem seja redondo, que ele seja interessante quando o público estiver assistindo. Agora, o terceiro tópico, que é justamente o que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, é justamente um perfil mais interessante, que é o perfil psicológico. Konstantin Stanislavski, que foi o idealizador dessa ideia, lá no final do século XIX, ele colocou para nós esses pré-requisitos. E o perfil psicológico foi a primeira vez que esse termo foi usado nas artes cênicas, foi justamente com Stanislavski, para justamente nos dar o suporte de criar uma história interessante para os nossos personagens. Por exemplo, caráter. Meu personagem ele é pobre. Meu personagem ele é humilde. Meu personagem é íntegro. Ou seja, se ele achar uma mala de dinheiro, ele jamais vai colocar a mão naquilo, mesmo que ele precise muito. Isso fala muito sobre a personalidade do meu personagem, ele é honesto. Uma outra coisa, meu personagem quer levar vantagem em tudo. Diante de uma situação, diante das pessoas, diante do mundo, ele sempre tenta passar a perna em alguém, ou seja, uma pessoa desonesta. São esses detalhes que fazem parte desses personagens, quando a gente começa a construí-los, que fazem toda a diferença. Muitos atores passam por isso. Eu vou citar algumas novelas antigas porque são interessantes de serem analisadas. Nos anos 80, mais especificamente no ano de 1988, surgiu uma novela chamada Vale Tudo. Essa novela ela é resultado de uma série de experiências que os atores estavam tendo naquele ano. Essa novela, na verdade, é o resultado do país em que a gente vivia. A década de 80 foi uma década marcada por muitos problemas políticos, sociais e econômicos, uma inflação galopante, uma série de questões eram colocadas e o povo brasileiro se deparou com desonestidades em todos os níveis. Empresários desonestos, políticos desonestos, pessoas que viviam na sociedade se dando bem, levando vantagem. E aí naquela novela nós temos algumas personalidades muito interessantes. A Regina Duarte fez a personagem Raquel, uma mulher íntegra, que tinha honestidade acima de tudo, uma mulher verdadeira, que independente daquilo que pudesse acontecer em sua vida, jamais colocaria a mão num dinheiro que não é dela, jamais faria algo desonesto, odiava a mentira. Tudo isso são detalhes do perfil psicológico, que nós atores, ao recebermos o roteiro, percebemos isso e temos que dar verdade a isso. Por outro lado, a atriz Glória Pires fez a filha da Raquel, ou seja, ela fez a Maria de Fátima, que também foi um personagem icônico na novela. E essa personagem era justamente o oposto da sua mãe. No perfil psicológico estava escrito o quê? Que essa atriz era desonesta, levava vantagem em cima de qualquer coisa, passava por cima de todas as pessoas, não importando nenhum tipo de sentimento, mentia, falsificava documentos, ou seja, era uma pessoa sem nenhum tipo de princípio, sem nenhum tipo de caráter. Todas essas coisas fazem
fazem parte do perfil psicológico dos nossos personagens. Essas personagens, por exemplo, são lembradas por muitas pessoas. Nós temos as plataformas privadas em que você é assinante, você pode assistir essas novelas do passado. E obviamente você vai perceber em muitas dessas obras atores dando um show. É justamente isso que a gente vê numa série, que a gente vê num filme, numa novela. São justamente esses ingredientes que fazem esses personagens ficarem marcantes. Então todas as vezes que você vier a construir um personagem, pense nisso. E um detalhe, existem obras que são abertas. Por exemplo, no próximo semestre, nós vamos começar a gravar a websérie Perrengue segunda temporada. E eu tenho uma história para contar da primeira temporada que é muito interessante. Nós temos uma atriz, Sabrina Barbosa, que faz parte do nosso projeto. Ela atuou na primeira temporada e estará conosco na segunda temporada. A atriz teve uma inteligência interessantíssima. Ela olhou o roteiro e ela deu um ar de psicopatia para a personagem. Como a websérie é uma obra aberta, assim como as novelas são, a atriz coloca um ingrediente extremamente interessante na interpretação dela ao longo das gravações. Eu que estava acompanhando aquilo, quando eu percebi aquela atuação, eu falei, caramba, ela me deu uma ideia que até então eu não havia pensado. Quando o trabalho é feito na área da interpretação, ele é feito a muitas mãos. Existe o ator, existe o diretor de fotografia, o contra-regra, inúmeras pessoas. Se você está numa equipe muito poderosa, financeiramente falando, você tem maquiador, figurinista, ou seja, pessoas que vão te ajudar. E às vezes, no perfil psicológico, se você coloca um detalhe que representa essa pessoa, é muito importante. Vamos dar um exemplo. A sua personagem tem uma fé inabalável, e aí ela é uma católica fervorosa, e você põe nela um crucifixo. Aquilo ali faz todo sentido para a atriz, para o ator que está vivendo aquele personagem, porque nos momentos de dificuldade, aquilo ali é um amuleto para aquele personagem. Signo, outra coisa interessantíssima. Mesmo que você não acredite, existem as estratégias sobre isso. Então existem as referências a respeito dos signos. Ah, meu personagem é muito comelão. Talvez ele seja de touro. Meu personagem é melancólico, sofre, chora. Câncer talvez seja um signo extremamente indicado. Meu personagem é extremamente festeiro, alto astral, pra cima. Sagitário pode ser uma possibilidade para você colocar um signo para o seu personagem. Todos esses detalhes que compõem a vida de um personagem são muito interessantes de serem analisados. É dessa forma que nós, atores, construímos personagens redondos. Aquele personagem chamado tridimensional. Porque aí você olha para aquele personagem e identifica um grande trabalho vindo desse ator. Então, para você que está nos assistindo, pense muito nisso. O perfil físico é aquilo que nós temos a oferecer. O nosso corpo, a nossa aparência, enfim, nós. O perfil social é de onde vem meu personagem. Sua educação, se ele tem religião, se ele tem família, se ele tem escolaridade. Tudo isso faz parte desse personagem. Agora, o perfil psicológico é justamente aquele ingrediente que faz o tchan do seu personagem, ou seja, o ziriguidum que vai fazer seu personagem ficar muito interessante. Que a plateia vai ficar esperando a sua cena entrar, porque você, ator, você, atriz, ao compor esse personagem, coloca esses ingredientes extremamente interessantes e colabora muito com a sua equipe. No caso que eu citei agora, que foi a Sabrina, ela fez isso e ela me ajudou muito a escrever os roteiros. Por volta do capítulo 3, capítulo 4, ela me traz ingredientes para eu assistir. E aí eu falei, caramba, eu posso levá-la para uma psicopatia. E agora na segunda temporada eu vou desenvolver ainda mais isso. Então que nós sigamos o exemplo da nossa atriz Sabrina Barbosa, que fez isso com seu personagem. Todos nós temos às nossas mãos possibilidades de criar personagens incríveis. Basta que nós façamos o nosso dever de casa. Não fique esperando o diretor, não fique esperando o roteiro, faça você a sua parte. Porque, como eu disse, o trabalho de interpretação é um trabalho feito a muitas mãos. Eu empresto a minha imagem para o personagem existir. É através do meu corpo, da minha voz, da minha mente que esse personagem vai existir. Mas se eu for estratégico, se eu for inteligente, eu vou construir um personagem com uma essência, com ingredientes interessantes de serem vistos pelo público. E meu amigo, minha amiga, quando o público vê um personagem bem feito, não tem como esse personagem não ser absorvido, querido e obviamente desejado pelo público. Então pense nisso, para você que é ator, para você que é atriz e sonha em fazer personagens marcantes, personagens interessantes, comece a pensar na personalidade desses personagens, isso fará toda a diferença. E para você que nos segue, fica uma dica, se você gostou desse vídeo, compartilha com um ator que você gosta, uma pessoa que você queira muito, que também saiba essa informação. Então o YouTube vai entender que esse conteúdo é interessante. Se você ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se, porque semanalmente nós temos vídeos para você, para que você possa se instrumentalizar
e ser um ator e uma atriz melhor. Na descrição desse vídeo eu vou deixar também as nossas redes sociais, para que você possa nos seguir e, obviamente, ficar atento ao movimento que está acontecendo. E um detalhe, se você sonha em ser um aluno online, se você sonha em trabalhar com algum dos nossos cursos online, em breve nós vamos ter um lançamento de um curso para você que mora fora do Espírito Santo e talvez tenha dificuldade de estar aqui conosco. Mas se você mora no Espírito Santo, se você mora na Grande Vitória, eu tenho um convite muito especial. Acessa também o link que vai estar na descrição desse vídeo para você marcar sua aula experimental. Vem para a oficina, vem descobrir o artista que existe em você. Eu tenho certeza que essa arte, para você que gosta, vai ser uma ferramenta muito importante na sua vida. Lembre, o teatro é uma ferramenta para a vida. Não é só para estar nos palcos, mas para você estar em sociedade de uma forma muito melhor, ser comunicativo e ter uma comunicação extremamente assertiva. Isso fará toda a diferença. Bom, eu vou me despedindo por aqui. Espero vê-los nos próximos vídeos. Se você gostou, mais uma vez compartilha. E é isso. Até a próxima. Ah, e lembre-se, ser ator é muito mais que decorar textos. Um grande abraço e até a próxima.